Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Você tem dor de cabeça? Então pode fazer pergunta aqui pelo nosso 96487-4908, que nós vamos falar sobre este assunto. A minha pergunta, doutor Nilton, é o seguinte: toda dor de cabeça é igual? Não, definitivamente não. As dores de cabeça são causadas por múltiplas causas. A gente vê que na cabeça a gente tem estruturas ósseas, a gente tem estruturas vasculares, a gente tem dente, a gente tem palato, a gente tem várias estruturas e todas elas são passíveis de dor. Então existem mais de 200 tipos diferentes de dor de cabeça. Mais de 200? E dor de cabeça e enxaqueca é tudo a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. A enxaqueca é um tipo específico de dor de cabeça. Tem como mostrar pra gente? Porque as pessoas falam que dói assim aqui, né? Que parece que vai saltar a tampa da cabeça, as pessoas falam. Né? É mais ou menos assim, incomoda, né? muito. É uma dor muito forte. E às vezes as pessoas acham que é algo muito grave está acontecendo. Porque tem uma dor de cabeça tão forte assim. Depois de um tempo, a pessoa meio que se acostuma com essas crises e vê que não é uma doença tão grave assim, mas é uma doença comum. Eu acho que, assim, eu tenho como costume fazer com que a pessoa entenda a doença, porque ela, entendendo o que está acontecendo na doença, ela consegue lidar melhor com uma doença. Mas já se descobriu qual é a causa da enxaqueca? Exatamente não. Mas tem alguma pista? Tem. A pista está relacionada ao nervo trigêmeo. Onde é que ele está? O nervo trigêmeo fica aqui embaixo, na base do crânio. Bem embaixo, na base do crânio. Vamos virar aqui um pouquinho. Isso. O nervo bem ali. O nervo trigêmeo é responsável, ele controla a contração e a dilatação das artérias. Isso. Fica aqui, ó, gente, esse nervo fica aqui. É aqui que começa tudo. Aí que começa tudo. Então, esse nervo trigêmeo, ele controla a vasodilatação, ou seja, o quanto uma artéria abre e quanto uma artéria fecha. As artérias do cérebro, por exemplo, a gente tem aqui, essas artérias que ficam em volta do cérebro. Esse nervo é que controla? Ele que controla, ele ajuda a controlar. Tá. Então eu vou fazer generalizações aqui. Isso, tá? Por favor, que daí a gente entende melhor. Aí ele consegue controlar a quantidade de sangue que entra dentro da cabeça. Esse nervo trigêmeo é muito suscetível a alterações hormonais. E o principal hormônio que está envolvido nesse nervo trigêmeo é o estrogênio. Então, alterações hormonais excitam o nervo trigêmeo e fazem com que aumente a quantidade de sangue que vai para a cabeça, o que causa dor de cabeça. E isso pode acontecer em qualquer momento? Do dia, da noite? Isso pode acontecer em qualquer momento, mas normalmente está relacionado a alguns estressores. Ou seja, algumas situações que funcionam como gatilho. Tá. Situações que estimulam o nervo trigêmeo. Então, como faz parte do sistema nervoso central, ele é suscetível, por exemplo, ao estresse. Então, o estresse, ele aumenta a atividade do nervo trigêmeo e pode desencadear uma crise de enxaqueca. A gente quase não anda estressado, doutor? Não, quase nada. Quase nada. Então, quase por isso que as pessoas quase nada. Tem pessoas que têm enxaqueca toda segunda-feira. Tem um problema porque a enxaqueca, ela causa danos sérios, realmente. A pessoa fica trancada dentro de um quarto, não pode ver claridade, tem náusea, vomita, né? Não se alimenta, falta ao trabalho. É um dano grande. É grande, é uma coisa muito importante. É a principal causa de perda laboral, ou seja, de falta ao trabalho na humanidade. Então, as pessoas ou deixam de ir ao trabalho, ou quando vão ao trabalho, fazem o trabalho sem muita capacidade. Você viu o que ele falou? É da humanidade, viu? Não é só de nós brasileiros aqui, viu? Aqui ninguém está com dor de cabeça, isso é muito bom, graças a Deus. Doutor, qualquer idade pode ter enxaqueca? Criança, por exemplo? Pode ter em crianças, porém o mais comum é na idade fértil. E como é mais comum em mulher, é mais comum em mulheres da menarca, ou seja, da primeira menopausa até da primeira menstruação. Isso, da primeira menopausa, até a primeira menstruação até a menopausa. Então esse é o período de maior incidência. E como tem essa relação com os hormônios, com o estrogênio,
é mais comum em mulher. Mas, então, 4 vezes 4 mais por 1. comum em mulher do que em homem. Doutor Newton, ansiedade, pessoa ansiosa, pode ter mais episódios? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O estilo de vida que a gente leva predispõe a ter crise de enxaqueca. Bruxismo. Morder o dente. O bruxismo dá um outro tipo de dor de cabeça. Onde é que dói o bruxismo? Onde é que faz doer? Aqui, ó. Quando a gente abre a boca, Sim, pode isso mostrar trava, aqui. a pessoa passa a noite travando, e essa articulação, que é a articulação Pode mostrar assim, aqui. Isso. temporomandibular. É aqui que dói. Isso, Porque ela aperta a mandíbula. durante a noite. Pode Isso. tirar a mão um pouquinho. Isso. Ela fica aqui travada. Então, aqui onde tem o encaixe, que a gente fala que é o encaixe, é ali que dói. Isso, é ali que dói. Só que é uma dor com características diferentes. Essa tem um pouco de relação com o estresse, mas normalmente a pessoa relata a dor pela manhã, porque o bruxismo é à noite, principalmente à noite. Por isso que a gente usa aquela plaquinha para evitar o bruxismo, que a pessoa se morda muitos dentes durante a noite. E dói as têmporas, então é uma dor mais bilateral e na região temporal, o que é diferente da enxaqueca. As pessoas sempre perguntam o seguinte, tem cura? Para enxaqueca? Não. Não tem? Não. Tem que aprender a conviver e buscar um tratamento para aliviar. É isso, aprender a controlar, porque é uma doença, você pode dizer que é uma doença disfuncional, ou seja, uma doença social, digamos assim. Tem a predisposição genética, mas se essas pessoas que têm essa predisposição genética, se elas souberem levar uma vida mais tranquila, elas vão ter muito menos crises. Muito bem. Dr. Newton Lara aqui comigo, ele é neurocirurgião, estamos falando sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca. As pessoas estão perguntando se colocar gelo ajuda. Gelo. Bolsa de gelo na cabeça. Pode ajudar, mas... A cabeça esquenta, tem uma sensação de queimor? Tem a sensação, mas ela não muda de temperatura. Tá. Ela não muda de temperatura. Definitivamente. A não ser que a pessoa esteja com febre, mas senão não. Certo. A gente tem muita pergunta, muita dúvida. Tem uma questão aqui de preocupação que a pessoa tinha muita dor de cabeça e acabou sofrendo um aneurisma. Morreu. Tá. Que cuidado eu tenho que ter com essa enxaqueca? Enxaqueca não quer dizer, não tem relação nenhuma com aneurisma. Tá? Aneurisma não dá aviso. Então, não tem nada a ver a pessoa ter uma dor de cabeça a vida inteira, não é por isso que ela vai ter um aneurisma. Tá. Normalmente, o aneurisma é de uma hora para outra. Então, são coisas diferentes, sem relação. Bom, viver com dor deve ser uma coisa muito triste, né? Sim. E a enxaqueca não é algo que apareça em exames, né? Não. O diagnóstico é clínico, é uma consulta médica baseada na anamnese, nos dados clínicos do paciente e da história familiar, porque tem história familiar para enxaqueca. É meio que hereditário? É meio que hereditário, essa palavra certa. Meio que hereditário. Não está bem comprovado. Não é todo mundo, não. As filhas de mulheres que têm enxaqueca têm uma probabilidade maior de desenvolver enxaqueca também. Mas não quer dizer que vá ter enxaqueca. Então, melhor procurar um médico. Isso. Procuro um neurologista. Tá. Isso. E vou tomar remédios para o resto da vida. Às vezes sim, às vezes não. Se a pessoa aprender a ter um estilo de vida melhor, ela pode até eventualmente tomar remédio em poucas ocasiões. O que prejudica? Café, chá, cafeína de todas as formas, doce, bebida alcoólica. Isso tudo ajuda a piorar? Tudo ajuda a piorar, mas o importante é a pessoa identificar aquilo que piora para ela. Tá. Porque tem gente que toma café e tem dor de cabeça. Tem gente que quando não toma café, tem dor de cabeça. Enxaqueca. Entendeu? Então, é importante a pessoa saber identificar. Mas é claro que os mais comuns são queijo, bebida alcoólica, café, açúcar. São Vamos as lá? situações alimentícias. Queijo, bebida alcoólica, café e açúcar. Coisas que têm muito açúcar. Então, Chocolates também. Chocolates. Então, anota aí. Ou você acessa o Dr. Newton pelo www.newtonlara.com.br. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Uma boa tarde.